Entre os anos de 1857 e 1859, nas sombrias serras ocidentais da Bahia, um nome desapareceu da história com uma precisão perturbadora. Esse nome era João Rodrigues, um jovem aprendiz de ferreiro escravizado que, por razões nunca registradas, mas profundamente compreendidas, sumiu dos livros de contabilidade da fazenda como se apagado por uma mão deliberada e trêmula. Seu valor, outrora listado em R$ 1.200, foi riscado e substituído por uma única frase arrepiante: descartado por acordo, necessidade médica. 3 médicos do condado assinaram atestados durante aqueles mesmos meses, cada um confirmando que haviam realizado certas operações corretivas em propriedades da fazenda. Nenhum nome foi anexado, apenas silêncio onde a humanidade deveria estar. Por mais de um século, o que aconteceu com João foi selado atrás de arquivos de tribunais, diários privados e culpa sussurrada. Apenas fragmentos sobreviveram, registros, enterrados em poeira e vergonha, deixando para trás o contorno tênue de um crime disfarçado de medicina e um castigo vestido de moralidade. Hoje reabrimos essa ferida, porque o que foi feito a ele não foi uma crueldade isolada, mas o reflexo de todo um sistema, um que borrava a linha entre retidão e horror, até que mesmo os perpetradores não soubessem mais de que lado estavam. A história começa não com violência, mas com a calmaria que a precede, a ilusão de misericórdia que tornava a destruição que se seguia tão impensável. Na primavera de 1857, o condado de Verdeval desfrutava do orgulho silencioso de sua riqueza em café. A terra se estendia em ondulações verdes infinitas, pontilhadas por fazendas construídas sobre gerações de trabalho forçado. No coração dessa prosperidade, erguia-se a mansão Bela Vista, uma grandiosa propriedade colonial que dominava 400 hectares ao longo do rio Notoí. Suas colunas brancas reluziam como dentes ao sol. Seus amplos alpendres hospedavam o teatro da gentileza sulista, encontros dominicais, hinos polidos tocados em pianos importados. 57 almas escravizadas trabalhavam a terra, suas cabanas arranjadas, em linhas simétricas e ordenadas atrás da mansão, distantes o suficiente para manter a ilusão de separação, próximas o suficiente para serem chamadas por um sino. O senhor desse domínio, Marcos Silva, era celebrado como um fazendeiro progressista. Ele escrevia panfletos sobre gerenciamento humano, alegando que escravos bem alimentados produziam melhor e com menos rebelião. Ele falava de moralidade enquanto mantinha as correntes lubrificadas e invisíveis. Em público, era admirado por sua civilidade. Em particular, era um homem esperto demais para reconhecer a crueldade de sua própria razão. Sua esposa, Arabella Ferreira Silva, era 20 anos mais jovem, uma beldade nascida em Salvador, trocada, de uma família em declínio, para assegurar status entre a elite baiana. Ela possuía refinamento, talento musical e o autocontrole polido esperado de uma senhora de sua posição. Suas cartas para conhecidos pintavam a vida na mansão Bela Vista como pacífica, culta, divina, mas sob aquelas palavras cuidadosamente elaboradas, a casa estava doente de silêncio. Marcos passava longas noites trancado em seu gabinete, afogado em contas e cachaça. Arabella, jovem e inquieta, vagava pelos longos corredores como um fantasma em rendas, e foi dentro daqueles corredores que João cruzou seu caminho pela primeira vez. Ele havia nascido na propriedade em 1839, filho de Raquel Rodrigues, uma costureira da casa cuja habilidade a poupara dos campos. O nome de seu pai nunca apareceu em registro algum, mas os sussurros eram constantes de que João carregava o sangue de um irmão Silva. Essa linhagem não declarada lhe concedia pequenos privilégios e perigo mortal em igual medida. Ele foi educado o suficiente para ler livros simples de contabilidade e entender números. Aprendiz de Jacó Torres, o ferreiro envelhecido, cuja forja ardia na borda da propriedade, João cresceu em sua arte com habilidade extraordinária. Aos 18 anos, ele podia moldar ferro com tal graça que até os capatazes admiravam sua precisão. Suas mãos carregavam cicatrizes, mas seus movimentos eram quase belos, um ritmo quieto, nascido de horas infinitas na bigorna. Ele tinha o corpo de um artesão e a postura de alguém que sabia exatamente quanto perigo a dignidade poderia trazer. Não foi sua habilidade que o condenou, foi seu rosto, maçãs do rosto altas, olhos castanho-âmbar, uma boca que parecia permanentemente posicionada entre desafio e humildade. Ele carregava o tipo de beleza que, naquela época e lugar, não era um dom, mas uma sentença,
esperando ser cumprida. Em março de 1857, quando a casa principal precisou de reparos, Marcos tomou a decisão que colocaria a tragédia em movimento. João foi realocado da forja para ajudar a consertar dobradiças, janelas e corrimões na ala leste, a parte da casa onde Arabella passava a maioria de suas tardes. Ela o notou na primeira manhã, o movimento do lado de fora de sua janela, o som de um martelo contra a madeira, o ritmo deliberado de um trabalho realizado por alguém habilidoso e inquebrantável. Por um momento, ela simplesmente observou e, então continuou observando, porque em um mundo construído sobre posse, fascínio era o primeiro passo para a ruína, e aquele foi o momento em que o mundo quieto da mansão Bela Vista começou a rachar, embora ninguém ainda soubesse quão profunda seria a quebra. O que começou como um olhar através de vidraças, logo se tornaria um crime de desejo e um castigo tão brutal que até a história tentou enterrá-lo. Nos dias seguintes, Arabella Silva tentou se convencer de que o que vira não era nada, uma curiosidade momentânea, a admiração inofensiva por um ofício. No entanto, algo nela se recusava a esquecer. Quando João passava por sua linha de visão, era como se as paredes se inclinassem para ouvir. Seus movimentos eram deliberados, quase reverentes, a eficiência calma de alguém que entendia que a sobrevivência exigia graça. Ela começou a encontrar desculpas para se demorar perto dos cômodos onde ele trabalhava. Uma chave perdida, um arranjo de flores que precisava de ajuste, uma carta a ser escrita em melhor luz. Suas conversas com ele começaram com pequenas perguntas sobre o trabalho com metal, como as dobradiças eram moldadas, como o ferro se dobrava sob o calor, mas seu tom carregava outro tipo de indagação. João respondia cada palavra com forma. Você. João congelou. Não se virou. Não respirou. Senhora, por favor, ele disse. Isso não é certo. Mas a mão dela se moveu para seu peito. Você é educado também, não é? Jacó me contou, você sabe ler. Você não é como os outros. Aquela palavra, outros, acertou como um golpe. Ele entendia exatamente o que significava. Ele também entendia que não havia como recuar sem arriscar tudo. Um único grito dos lábios dela poderia destruí-lo. Por favor, sussurrou ele novamente. Por um batimento cardíaco ela vacilou, olhos amolecendo, dedos tremendo como se percebesse o abismo que abrira. Então tão rapidamente quanto seu rosto endureceu. Saia, disse friamente. Agora! João fugiu, coração martelando como golpes de martelo em seu crânio. Naquela noite ele foi até Jacó Torres, seu mentor e figura paterna, e contou tudo. O velho ferreiro ouviu em silêncio, rosto pálido sob a luz laranja da forja. Você não pode recusá-la, mas também não pode obedecer, murmurou Jacó. No fim, não há escolha certa aqui. O que devo fazer? Quando o Senhor voltar, contamos a verdade a ele antes que ela possa distorcê-la. Pode não te salvar, mas mentiras nunca salvam. Por 3 dias. João se manteve isolado, trabalhando horas mais longas, dormindo menos, mas segredos têm um jeito de circular de volta para aqueles que tentam fugir deles. No 4º dia, Arabella o convocou novamente, dessa vez com a porta escancarada e Sara por perto polindo prata. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse em um tom perfeitamente medido. Posso ter me comportado mal no outro dia. Espero que me perdoe. João não disse nada. Assentiu uma vez, mandíbula tensa. Você é um excelente trabalhador, continuou ela suavemente, olhando para a porta aberta para garantir que suas palavras fossem ouvidas. Paul, meu marido pensa altamente de seus talentos. Odeio que haja qualquer mal-entendido entre nós. Não era um pedido de desculpas. Era uma armadilha. Quando ele terminou de consertar a cadeira que ela pedira, ela acrescentou uma última linha venenosa. Aprecio sua discrição, João. A reputação de uma senhora é frágil. Confio que você entenda o custo de fofocas. O significado era inconfundível. Ela havia invertido a história. A predadora se escrevera como vítima antes mesmo da acusação começar. Naquela noite, João sentou acordado na forja, olhando para as brasas até o amanhecer. Ele percebeu então que a verdade não significava nada em um mundo possuído por mentiras. E ainda assim, parte dele esperava que quando Marcos retornasse, a honestidade pudesse salvá-lo. Ele estava errado. Quando o senhor voltou para casa, as mentiras já estavam esperando, polidas, ensaiadas e afiadas em uma arma. E logo João Rodrigues aprenderia que a misericórdia poderia ser mais aterrorizante que a morte. Quando Marcos Silva retornou de Salvador naquela primavera, a mansão Bela Vista parecia inalterada. Os jardins vivos com jasmim, os serviçais quietamente eficientes, os livros de contabilidade equilibrados até o último centavo. Arabella o recebeu na porta com graça ensaiada, uma imagem de compostura e devoção. Serviu-lhe vinho naquela noite,
e falou gentilmente das crianças dos vizinhos, de fofocas da igreja, de como a casa correra suavemente em sua ausência. Nenhum lampejo de culpa cruzou seu rosto, mas sob o ritmo quieto da ordem doméstica, uma corrente invisível começara a mudar. Sussurros haviam iniciado, suaves, venenosos e precisos. No chá de domingo, Arabella mencionou as esposas visitantes de fazendeiros vizinhos, que temia que alguns dos jovens escravizados tivessem ficado ousados demais, familiares demais. Um olhar aqui, um tom ali. Ela nunca nomeou ninguém no início. Não precisava. A implicação bastava para semear suspeita. Em junho, o nome de João se tornara o fio tecendo cada murmúrio no condado de Verdeval. Um aprendiz de ferreiro bonito, mas insolente, alguém disse no tribunal. Orgulho demais para seu lugar, disse outro na mercearia. Em um mundo onde rumor carregava o peso da lei, já era tarde demais. Marcos ouviu os sussurros. Queria dispensá-los como bobagem, tagarelice de mulheres, mas dúvida é um veneno lento. Ele começou a notar coisas que nunca prestara atenção antes. Como João baixava os olhos ao passar por Arabella. Como ela virava a cabeça rápido demais quando seus passos soavam no corredor. Ele via evasão e confundia com culpa. E então uma noite Arabella veio até ele trêmula e pálida, sua voz quebrando com medo perfeitamente medido. Marcos, sussurrou, devia ter te contado antes. Ele pousou a pena. Contado o quê? Ela hesitou tempo suficiente para o silêncio engrossar. É o João, disse finalmente. O aprendiz de ferreiro. Ele não se comportou como deveria. Foi ousado comigo. As palavras o acertaram como um golpe no peito. Explique-se. Arabella contou sua história em fragmentos, cada um moldado para soar relutante, verídico, devastador. Disse que ele a encurralara na sala de estar. Falara com ela com familiaridade, tocara seu braço. Disse que estivera envergonhada demais para contar a alguém, com medo de que Marcos matasse o rapaz e causasse escândalo. Chorou enquanto falava, voz tremendo nos lugares certos, lágrimas caindo em ritmo perfeito com a descrença dele. Por que ele faria tal coisa? Marcos perguntou, mãos tremendo. Porque ele esqueceu o que é, sussurrou ela. Porque você o tratou bem demais. Aquela última linha o perfurou mais fundo que qualquer coisa. Seu orgulho, sua reputação como senhor humano fora usado como arma contra ele. Seu experimento em superioridade moral em sua mente gerara desafio, e agora tocara sua esposa. Marcos se levantou, rosto vazio de expressão. Vou cuidar disso. Arabella estendeu a mão para a dele. Por favor, não traga vergonha ao nosso nome. Lide com isso discretamente. Ele assentiu uma vez, olhos vidrados e distantes. Naquela noite, sentou em seu gabinete muito depois das velas queimarem embaixo, uma garrafa de cachaça desaparecendo centímetro a centímetro, enquanto lutava com a tempestade em sua cabeça. Construíra sua vida sobre uma única convicção, que a escravidão podia ser civilizada, que ordem podia existir sem selvageria. Mas no espaço de uma mentira, aquela ilusão começou a se desfazer. Ao amanhecer, decidira a solução, disse a si mesmo. Seria tanto moral quanto final. Convocou Jacó Torres naquela manhã. O velho ferreiro chegou, chapéu na mão, rosto tenso com apreensão. Preciso falar com você sobre seu aprendiz, disse Marcos sem saudação. João, a voz de Jacó era cautelosa. É um bom rapaz, senhor. Trabalhador, leal. O que ele fez? A mandíbula de Marcos se apertou. Ele trouxe desgraça a esta casa. Jacó ficou imóvel. Senhor, isso não parece certo. Marcos se virou lentamente, olhar afiado como vidro quebrado. Está chamando minha esposa de mentirosa? A pergunta pairou como uma lâmina entre eles. Os lábios de Jacó se entreabriram, mas nenhuma palavra veio. Não, senhor, disse baixinho, porque é tudo o que eles nos deixam fazer. Quando a carruagem do médico apareceu no horizonte, a forja já havia esfriado, e toda a alma na mansão Bela Vista sabia que algo muito mais permanente que ferro estava prestes a ser quebrado. A manhã em que o Dr. Cornélio Alves chegou à mansão Bela Vista parecia estranhamente calma. O ar de julho pairava pesado com umidade, e o zumbido distante das cigarras soava como um hino fúnebre. Sua carruagem preta rolou pelo caminho de cascalho à tarde, os cavalos suando sob os arreios. Ele desceu vestido com linho cinza impecável, sua conduta a de um homem prestes a realizar uma transação comercial em vez de um ato de mutilação. Marcos Silva o recebeu com a cortesia de iguais. Você tem tudo de que precisa? E perguntou. Alves assentiu. Um quarto, lençóis limpos, água fervida e homens fortes o suficiente para segurá-lo. Eu cuido do resto. Levaram-no ao andar de cima para uma câmara no segundo piso preparada com precisão clínica. Uma mesa fora esfregada e coberta com pano branco. Baldes de água estavam prontos. A luz do sol cortava a janela, pintando os assoalhos em ouro quente, um contraste cruel com o propósito do quarto. Marcos explicou que o sujeito era jovem, forte e saudável de resto. Bom,
disse Alves arrumando seus instrumentos com o desapego frio de um açougueiro que se convencia de ser médico. Isso deve facilitar a recuperação. Vai doer? Perguntou Marcos baixinho. Alves deu um sorriso humorless. Ainda não conhecia um homem que não doesse. Às 14 horas daquela tarde, João Rodrigues foi convocado à casa principal. Veio de bom grado, camisa úmida da forja, mãos sujas de fuligem. Jacó Torres andou ao seu lado, silencioso, rosto pálido e tenso. Quando chegaram ao segundo andar, Samuel Oliveira, o capataz, esperava do lado de fora da porta fechada com 2 trabalhadores do campo. Nenhum deles encontrou os olhos de João. Entre, murmurou Oliveira, voz monótona. Dentro o ar cheirava a metal fervido e medo. Marcos estava perto da janela, evitando o olhar de João. Dr. Alves, mangas arregaçadas até os cotovelos, verificava suas ferramentas. Bisturis, pinças, gaze, garrafas de álcool. Era a primeira vez que João via instrumentos médicos de perto, e por um segundo fugaz, pensou que pareciam dispositivos de tortura vestidos de ciência. João, começou Marcos, tom formal e frio. Você foi acusado de comportamento impróprio com a senhora Silva. Escolhi um castigo que garantirá que tal conduta nunca ocorra novamente. João não disse nada. Não havia palavras que pudessem mudar o que já fora decidido. Esse homem, continuou Marcos gesticulando para Alves, é um médico. Ele realizará um procedimento que te curará de seus apetites básicos. Você viverá, ainda trabalhará, mas nunca trará vergonha a esta casa novamente. Silêncio encheu o quarto. Até o médico parecia inquieto sob seu peso. Você me entende? Exigiu Marcos. Sim, senhor, respondeu João baixinho. Tem algo a dizer? Pela primeira vez, João encontrou os olhos de seu senhor. O que Marcos viu não era desafio, mas algo pior. Uma resignação calma e vazia que o fez desviar o olhar primeiro. Não, senhor, disse João. Então o médico assentiu para os homens, e tudo que se seguiu se tornou um borrão de movimento e horror. Seguraram João contra a mesa. Correias de couro foram colocadas em seus pulsos e tornozelos. Alves falou calmamente enquanto trabalhava, como se descrevesse condições climáticas, sua voz firme enquanto o corpo de João tremia sob suas mãos. O bisturi brilhou, a carne se abriu. O primeiro grito foi engolido pelo couro entre os dentes de João. O segundo não. O som rasgou os corredores superiores da mansão Bela Vista como um hino profano. Na cozinha abaixo, Sara, que cuidara dele desde a infância, derrubou uma panela e se agarrou ao balcão, sussurrando orações que nenhum Deus respondeu. Na lavanderia, sua mãe Raquel congelou no meio do movimento, mãos tremendo tão violentamente que o tecido escorregou de seus dedos. No andar de cima, Marcos olhava para a parede, nós dos dedos brancos ao redor de um copo de cachaça. Dizia a si mesmo que era justiça. Dizia a si mesmo que era misericórdia. O médico trabalhou com eficiência aterrorizante. Falou apenas uma vez durante o procedimento. Mais pressão aqui. A um dos homens segurando João, depois silêncio novamente, exceto pelo ritmo de respiração rasa e o gotejar lento de sangue no linho. Quando terminou, João não gritava mais. Não se movia mais. Alves limpou os instrumentos cuidadosamente, com postura inabalável. Ele viverá, disse como se fosse uma bondade. Mantenha as feridas limpas. Ópio para a dor. Troque as bandagens 2 vezes ao dia. Andará novamente em 1 mês, embora nunca seja o mesmo. Marcos o pagou em dinheiro antes do pôr do sol. A carruagem do médico rolou embora antes da primeira estrela da noite aparecer. Lá embaixo, em um pequeno quarto perto da cozinha, João jazia imóvel sob lençóis brancos, respirando superficialmente, o cheiro de ferro e sangue grosso no ar. Raquel sentava ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando para ele como se sua voz pudesse ancorar seu espírito ao corpo. Seus olhos piscaram abertos uma vez, vazios, distantes, incompreensíveis. Depois se fecharam novamente. Do lado de fora, a forja escureceu pela primeira vez em anos. O martelo rítmico que outrora preenchia a fazenda com seu batimento constante estava silencioso agora, e em sua ausência, o ar em si parecia prender a respiração. Ao amanhecer, a mansão Bela Vista retornara à rotina, mas algo sob sua superfície polida mudara para sempre, porque mesmo quando os gritos desvaneceram, o silêncio que seguiu era pior. Por 7 dias, a mansão Bela Vista prendeu a respiração. A grande mansão que outrora ecoava com o barulho de serviçais e a canção metálica da forja tornou-se estranhamente quieta. Atrás da cozinha, em um quarto apertado que cheirava a sangue e remédio, João Rodrigues flutuava entre sonhos febris e murmúrios semiconscientes. Sara, a governanta, cuidava dele o melhor que podia, suas mãos trêmulas lavando as feridas que ninguém ousava nomear em voz alta. Quando ele acordava, seus olhos não pareciam focar no mundo ao redor. Olhavam para cima, além das paredes, além do teto, além de tudo que poderia machucá-lo novamente. Raquel, sua mãe,
Sentava ao seu lado toda manhã, sussurrando salmos baixinho, seu polegar traçando círculos invisíveis em sua palma. Implorava que ele falasse, comesse e voltasse para ela de algum modo. Ele não fazia nada disso. Na segunda semana, a febre cedeu. Os avisos do médico haviam sido claros. Infecção era o único perigo real. Mas o corpo de João, jovem e resiliente, recusava-se a morrer. As feridas se fecharam, deixando cicatrizes cruas que desbotariam para linhas pálidas escondidas sob suas roupas. O dano, porém, era mais profundo que a carne. A força quieta que outrora irradiava dele, o ritmo de seu martelo, o orgulho sutil em seu ofício, fora arrancada. Ele não gritava mais, não falava, trabalhava quando ordenado, comia quando mandado e dormia quando o cansaço o forçava. Estava vivo, sim, mas não vivendo. Quando Arabella Silva retornou de sua visita aos Henriques 3 dias após a operação, seu marido a recebeu com a satisfação de um homem que acreditava ter restaurado a ordem. Contou-lhe o que fora feito no mesmo tom que usaria para descrever precisos mecânicos ausentes do brilho que outrora o animava. Ele não mais falava de seu ofício, não mais assobiava enquanto trabalhava. Suas mãos, outrora graciosas, agora tremiam levemente, embora o metal ainda se dobrasse perfeitamente sob seu martelo. Os outros escravizados sussurravam sobre ele à noite. Falavam dos gritos que ecoaram pela casa, do médico estranho que viera e fora, de como João agora andava diferente, rígido, deliberado, como se carregando uma ferida que se recusava a curar. Alguns o piedavam, outros o temiam, acreditando que estar perto dele era convidar a maldição de seu sofrimento. Raquel nunca parou de rezar. Observava-o de longe, costurando a luz do dia, sussurrando seu nome baixinho como um encanto para chamar seu espírito de volta de onde quer que tivesse ido. Mas toda vez que João passava por ela, seus olhos permaneciam vazios. Nos meses que se seguiram, a mansão Bela Vista retomou seu ritmo de engano. Marcos voltou a seus deveres sociais, palestrando a outros fazendeiros sobre disciplina humana. Arabella retomou seus chás, seu piano, seus sorrisos gentis que nunca chegavam aos olhos. Convidados continuavam a se maravilhar com a beleza da propriedade, as colunas brancas, os jardins manicuros, a ilusão de refinamento construída sobre ossos, mas a casa em si parecia mudada. Portas rangiam em lugares que não rangiam antes. Serviçais diziam que às vezes ouviam marteladas à noite quando ninguém estava na forja. Sara jurava que ao passar pelo depósito da cozinha, ouvia a respiração fraca de um catre vazio. A mansão Bela Vista se tornara um monumento vivo ao silêncio, um lugar onde a verdade fora cortada tão cirurgicamente quanto o corpo do jovem, que agora a assombrava em vida. Arabella começou a evitar a forja completamente. Mesmo de longe, o eco metálico de ferro batendo em ferro revirava seu estômago. Dizia a Marcos que odiava o barulho. Ele assumia nervos delicados, mas na verdade cada clangor soava como acusação. O rosto de João se tornara uma sombra que ela não conseguia escapar. Dizia a si mesma que não fizera nada errado, que ele trouxera aquilo sobre si mesmo, que a decisão de seu marido era justiça divina. No entanto, a culpa tem um jeito de erodir até a mais forte ilusão. À noite, quando seu marido dormia ao lado, às vezes acordava ofegante, ouvindo o eco daquele grito abafado que nunca ouvira de verdade. A vida continuou na mansão Bela Vista, mas algo dentro de suas paredes mudara para sempre. Marcos acreditava ter restaurado a paz. Na verdade, construíra um túmulo que ainda respirava, e cada batimento cardíaco dentro dele pulsava com loucura quieta. Mas o tempo tem um jeito de transformar silêncio em fantasmas. E quanto mais os Silva fingiam que nada acontecera, mais alto o passado começava a sussurrar. Quando o outono chegou ao condado de Verdeval, o ar ao redor da mansão Bela Vista mudara. Os campos ainda florescendo dourados sob o sol sulista, a colheita ainda enchendo os celeiros, e os livros de contabilidade ainda prometendo lucro. No entanto, algo invisível infectara a propriedade. Os capatazes falavam em tons mais baixos, como se uma maldição se instalara no lugar. Os escravos iam sobre seu trabalho quietamente, olhos piscando para a forja e depois desviando com medo até de serem vistos olhando. João Rodrigues estava vivo, mas sua existência não mais se assemelhava à vida. Seu corpo curara, suas mãos retomaram o labor infinito, mas o homem em si se fora. Ele se movia como uma sombra à luz do dia, sem palavras e obediente. Um fantasma vestindo a forma de um ser humano. O fogo que outrora o tornara notável, fora substituído por algo mais frio, uma quietude que inquietava quem olhava tempo demais. Ele não mais ria, nunca cantava e raramente falava a menos que diretamente interpelado. Suas respostas eram educadas, vazias, perfeitamente condicionadas, mas aqueles que trabalhavam mais perto juravam que às vezes, quando ele acreditava que ninguém via,
Seus lábios se moviam em oração silenciosa, ou talvez maldição. Jacó Torres carregava a culpa como uma ferida física. Suas mãos, outrora firmes como ferro, agora tremiam ao forjar. Bebia à noite, sentado fora de sua cabana, olhando para a grande casa, sussurrando as mesmas palavras repetidamente. Perdoe-me, rapaz. Sabia que o perdão nunca viria. Arabella Silva tentou retomar sua velha vida, mas ela grudava nela como fumaça. Quando entretinha convidados, o riso saía forçado, quebradiço, como vidro sob pressão. As outras mulheres do condado ainda admiravam sua beleza, seu refinamento, sua pose, mas algumas começaram a notar que ela parecia oca. Seus olhos se demoravam tempo demais no nada. Suas mãos ocasionalmente tremiam ao servir chá. Às vezes, ao andar pelos corredores, captava vislumbres ou achava que captava, de uma figura parada na sombra, cabeça baixa, o som fraco de ferro batendo em ferro a seguindo como uma batida cardíaca. Virava-se bruscamente e a imagem sumia. Dizia a si mesma que era exaustão. Dizia a si mesma que fantasmas não existiam, mas culpa é a assombração mais fiel de todas. Marcos Silva, enquanto isso, convencia-se de que fizera o que qualquer homem reto faria. Em sua mente, equilibrar a justiça com misericórdia, castigo com contenção. Era o modelo do Senhor esclarecido, o tipo de homem que punia o pecado, mas abominava a crueldade. Em reuniões do condado, palestrava sobre disciplina moral, advertindo que bondade sem controle gerava insolência entre os escravizados. Outros fazendeiros o elogiavam por sua sabedoria. Alguns sussurravam admiração por sua suposta coragem em confrontar tentação dentro de seu lar, e ainda assim, sozinho em seu gabinete, Marcos começou a beber mais pesado. Dizia a si mesmo que era estresse de negócios. No entanto, cada copo parecia embotar algo mais escuro, um desconforto quieto que o roía durante noites insones. Havia momentos em que achava ouvir marteladas ao longe muito depois da meia-noite. Uma vez se levantou e olhou para a forja, certo de ver o brilho laranja fraco de chamas, embora sem fumaça. Quando foi verificar, o prédio estava escuro e frio, mas sonhos começaram a visitá-lo. Sonhos estranhos, febris, nos quais ele estava em sua escrivaninha, cercado pelo som de um martelo que crescia cada vez mais alto até se tornar uma batida cardíaca, a sua própria, pulsando em seus ouvidos. Em um sonho, abria a porta da forja e via João parado lá, metade na luz, metade na sombra, olhos fixos e sem piscar. Marcos acordava encharcado de suor, coração acelerado, garganta seca de cachaça e culpa. Lá nos barracões, a história se espalhava em sussurros entre os escravizados. Crianças eram advertidas a não se demorarem perto da forja após o escuro. Alguns diziam que o diabo morava lá agora. Outros acreditavam que o espírito de João já deixara seu corpo, e que o que restava era uma casca vazia, ainda andando apenas porque Deus se recusara a reclamá-lo. Em 1860, a produção da fazenda alcançou níveis recordes, o mesmo ano em que João retornou ao trabalho pleno. Marcos via isso como prova de que a ordem fora restaurada. Para ele, o silêncio de seus escravos era paz. Mas silêncio ele não via, não era paz. Era medo dado forma. Aquele inverno, geada tocou as colinas baianas e Marcos adoeceu pela primeira vez em anos. Vivia em suspense quieto, como se o ar em si esperasse algo inevitável. João Rodrigues ainda estava lá, trabalhando silenciosamente na forja dia após dia. Seu corpo se tornara mais magro, seu rosto mais afiado, o brilho em seus olhos substituído pelo reflexo opaco das brasas que alimentava. Ele executava suas tarefas impecavelmente, mas quem olhava de perto via que se movia como um homem já meio ido, alguém que não mais pertencia ao mundo ao redor. Jacó Torres enfraquecera. A tosse que o assombrava há anos se aprofundara em algo úmido e ruidoso. Sabia que seus dias estavam contados. Antes que sua força falhasse completamente, chamou João para sua cabana uma noite. Os dois homens sentaram juntos ao brilho de uma única lamparina a óleo, silêncio se estendendo entre eles. Eu devia ter impedido, roquejou Jacó. Deus me perdoe. Devia ter feito algo. João olhou para a chama. Você não podia, disse baixinho. Nenhum de nós podia. Jacó estendeu a mão para uma pequena bolsa de couro escondida sob o colchão. Há 23 réis aqui, disse. Guardei ao longo dos anos. Pegue isso e isso. Entregou a João um papel dobrado. Uma carta para um homem que conheci no Rio de Janeiro. Ferreiro. Um bom homem. Se for para o norte, mostre isso a ele. Ele ajudará. João não respondeu. Apenas olhou para a carta como se fosse um artefato de outra vida, uma que não mais lhe pertencia. Não morra aqui, filho, sussurrou Jacó. Você já está meio livre. Não desperdice.
João assentiu uma vez, guardou a bolsa e saiu da cabana sem uma palavra. Quando Jacó Torres morreu naquele inverno, a forja ficou quieta por 3 dias. Marcos Silva compareceu ao enterro, disse palavras gentis sobre um servo leal e o substituiu em uma semana. Mas aqueles que conheceram Jacó viram como o silêncio de João se aprofundou depois disso, como algo dentro dele finalmente se fechou para sempre. Então veio março de 1863. O dia em que João desapareceu foi quente e comum, como se o mundo se recusasse a marcar o momento. Ele fora enviado ao Val de Harrington para coletar suprimentos do ferreiro lá, uma tarefa rotineira. Saiu ao amanhecer em um cavalo cinzento e nunca retornou. Naquela noite, quando o animal voltou trotando sozinho, com a bolsa de sela ainda amarrada, a fazenda caiu em pânico inquieto. Marcos imediatamente organizou grupos de busca. Homens cavalgaram ao longo das margens do rio através das matas por toda a estrada comercial rumo ao norte. Questionaram viajantes, mercadores, até estranhos passando. Mas não havia nada, nem pegadas, nem rastros, nem sinal de luta. Era como se a terra o tivesse engolido. Marcos postou avisos em Salvador e Recife oferecendo R$ 200 pela captura de João. Os folhetos o descreviam em termos arrepiantemente precisos. Idade 25, negro, ferreiro. Cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Porte musculoso. 1,80 m. Uma descrição de um homem, mas lida em voz alta, soava como uma lista de inventário de propriedade perdida. Semanas passaram. Ninguém reivindicou a recompensa. Alguns diziam que ele se afogara tentando cruzar o rio Notoí, seu corpo levado pela corrente antes de emergir. Outros sussurravam coisas mais sombrias, que homens brancos na cidade, bêbados e invejosos de um artesão negro habilidoso, o emboscaram na estrada. E ainda outros acreditavam que ele conseguira, que chegara ao norte através de condutores escondidos na ferrovia subterrânea, vivendo livre sob outro nome, trabalhando em outra forja onde ninguém conhecia sua história. Raquel Rodrigues se recusava a acreditar que seu filho estava morto. Toda noite ao crepúsculo sentava na varanda de sua cabana, de frente para a estrada, costurando em silêncio. As outras mulheres passavam e a encontravam lá, olhos fixos no horizonte como se esperando vê-lo caminhando para casa a qualquer momento. Arabella Silva nunca falou de seu desaparecimento, mas na noite em que ouviu a notícia pela primeira vez, ficou na janela do andar de cima muito depois de Marcos ir para a cama. O luar captava a borda de seu rosto, pálido e oco. Pela primeira vez percebeu o que silêncio verdadeiro significava. Não paz, mas punição. Porque no fundo, sabia que a ausência de João não era o fim dele. Era sua vingança. Marcos eventualmente declarou o assunto encerrado. Comprou outro ferreiro, mais velho, menos habilidoso, e retomou as operações como se nada tivesse acontecido. No entanto, com as estações virando, rumores persistiam. Algumas noites, escravos juravam ver uma figura se movendo pelas árvores perto do rio, carregando uma lanterna vermelha fraca. Outros diziam ouvir marteladas da forja abandonada, mesmo que vazia há meses. A mansão Bela Vista perdera um trabalhador. Mas o que ganhara era pior. Uma lenda que se recusava a morrer. Anos depois, quando estranhos vieram registrar a história do condado de Verdeval, não encontraram traço de João em registro oficial algum, mas aqueles que viveram aquilo juravam que sua história nunca acabara. Apenas mudara de forma. O tempo apaga o que não pode explicar, e pelo alvorecer da década de 1870, o nome João Rodrigues quase sumira do mundo falado. Os livros de contabilidade não mais o carregavam. Os registros do condado mostravam nada além de uma única nota arrepiante, descartado por acordo. Era como se o homem nunca existisse. Mas histórias têm um jeito de sobreviver onde documentos falham. Elas se movem através de sussurros pelas vozes trêmulas daqueles forçados a lembrar. E na mansão Bela Vista o sussurro de João nunca parou. A fazenda continuou a prosperar, seu café rendendo riqueza constante mesmo enquanto o país ao redor começava a se rasgar. Marcos Silva, mais velho e mais pesado agora, se orgulhava de sua capacidade de adaptar. Falava do modo de vida sulista com uma confiança que mascarava medo quieto, pois para ele também o mundo mudava rápido demais. O norte crescia em força. Fala de abolição se espalhando como fogo. No entanto, Marcos ainda se acreditava intocado. Um homem de ordem em um mundo de caos. Estava errado. Quando a Guerra da Secessão alcançou a Bahia em 1871, o condado de Verdeval tornou-se uma encruzilhada de desespero. Jovens marcharam sob bandeiras cinzentas, o eco de tambores rolando pelas colinas. Os escravizados observavam de trás das cercas, silenciosos e indecifráveis. Marcos era velho demais para lutar, mas contribuía para a causa. Comida, metal, cavalos,
qualquer coisa que pudesse preservar o mundo que construíra sobre os ossos de outros. Arabella observava tudo com a calma distante de alguém que já vira ruína de perto. A guerra não a assustava como aos outros. Destruição já passara por sua casa uma vez antes. Passou os anos da guerra gerenciando o que restava da propriedade, criando suas filhas, mantendo aparências. Mas na privacidade de suas noites, os fantasmas ficavam mais altos. Às vezes, ao andar perto da velha forja, jurava sentir cheiro de fumaça, não do tipo que vem de lenha, mas de carne queimando e ferro. Uma vez, quando a lua pendia baixa, alegou ouvir marteladas novamente, fracas e rítmicas, ecoando de algum lugar profundo sob o chão. Nunca contou a Marcos. Ele chamaria de histeria. Em 1875 a guerra acabara, a confederação caíra. A liberdade, ao menos no papel, chegara. Marcos viveu tempo suficiente para ver tudo em que acreditava colapsar. Sua riqueza destruída. Podia andar perto dela. Uma vez sua filha mais velha a encontrou parada na borda, tremendo, sussurrando para o ar vazio. Ele ainda está aqui, disse Arabella fracamente. Eu o ouço às vezes. Sua filha achou que falava de Marcos, não era. Quando Arabella morreu em 1901, seus papéis pessoais foram queimados por seu próprio comando. A história lembra o que escolhe, disse às filhas. O resto deve ser esquecido. Mas o fogo que consumiu suas cartas não podia destruir a história em si. Muitas pessoas carregavam fragmentos dela. Muitos haviam ouvido os gritos que as paredes da mansão Bela Vista tentaram engolir. Pelo alvorecer do século XX, a casa estava ruindo. Os descendentes, tanto dos escravizados quanto dos escravizadores, haviam seguido em frente. No entanto, algo naquele solo se recusava a descansar. Fazendeiros locais diziam que seus arados às vezes acertavam metal enterrado profundo. Outros falavam de ver lampejos de luz laranja perto das ruínas da forja em noites nevoentas, como se alguém ainda trabalhasse lá, moldando ferro no escuro. E embora o condado construísse novas estradas e cidades, nunca pavimentaram aquele trecho particular de terra. Azar chamavam Terra Assombrada. O nome Mansão Bela Vista começou a sumir dos mapas. Mas entre as famílias mais antigas um ditado sobreviveu, sussurrado com reverência inquieta. Alguns homens morrem uma vez, outros morrem toda noite. O martelo cai. Mas a história, como ferro, pode ser reforgeada. E quase um século depois, quando estudiosos começaram a desenterrar o que estava soterrado sob a mansão Bela Vista, descobriram que a verdade fora preservada não em tinta, mas em culpa, sangue e silêncio. Na primavera de 1958, quase 100 anos após o desaparecimento de João Rodrigues, o condado de Verdeval preparou-se para demolir o que restava da mansão Bela Vista. A propriedade havia apodrecido em memória há muito tempo. Suas colunas rachadas, telhado desabado, era engolindo sua grandeza. Para os oficiais locais era simplesmente uma estrutura decadente em terra valiosa. Para as famílias mais antigas que viviam por perto, era algo mais, um lugar melhor deixado intocado. Mas a guerra mudara tudo. O Brasil estava se reconstruindo, modernizando, reescrevendo sua própria imagem. E com um empurrão pelo progresso, o passado se tornara uma curiosidade a ser catalogada, não temida. A Comissão Histórica da Bahia enviou 2 pesquisadores para documentar o local antes da demolição. Doutora Helena Almeida, uma arqueóloga de Salvador, e Tomás Queiroz, um jovem historiador conhecido por caçar os cantos estranhos e esquecidos da história sulista. Chegaram em abril, esperando apenas ruínas e registros secos. O que encontraram em vez disso, reescreveria a história do condado e ressuscitaria o nome que os Silva haviam enterrado. A casa em si erguia-se como um cadáver, recusando decompor. Luz do sol vazava por persianas quebradas. Tábuas do piso cediam sob seu peso. No gabinete, poeira jazia grossa sobre o que outrora fora ordem e orgulho. Na escrivaninha, encontraram alguns livros de contabilidade sobreviventes manchados de água, mas legíveis. Uma entrada chamou a atenção de Tomás, datada de novembro de 1859, ao lado do nome J. Rodrigues. Uma linha escrita em tinta marrom desbotada, descartado por acordo. Necessidade médica. Tomás leu 2 vezes franzindo a testa. Necessidade médica, murmurou. Isso não é uma anotação padrão. Doutora Almeida se inclinou sobre seu ombro. Parece eufemismo. A questão é para quê? Os 2 passaram dias peneirando remanescentes do passado. Encontraram cartas, fragmentos de recibos, contas de mercadores em Salvador e um pedaço dobrado de pergaminho enfiado atrás de um tijolo solto na parede do gabinete. Era uma declaração de médico meio queimada, mas parcialmente legível. Procedimento concluído sob supervisão do Sr. Silva, sujeito masculino, aproximadamente 20 anos de idade. Operação considerada bem-sucedida. Recuperação esperada. Pagamento recebido integralmente. Nenhum nome, nenhuma assinatura além das iniciais CA.
A mão de Tomás tremeu levemente ao pousá-lo. Cadê? Sussurrou. Cornélio Alves havia um Dr. Alves praticando em Salvador naquela época. Doutora Almeida assentiu sombriamente. E se essa nota for o que parece? Necessidade médica não significava cura. Significava punição. Começaram a cavar, figurativamente e literalmente. Sob o que outrora fora a forja, desenterraram camadas de terra queimada. Embutidos no solo estavam pedaços de trabalho em metal, ferramentas meio formadas, pregos, fragmentos de corrente, e mais fundo ainda algo mais. Restos humanos. Os ossos eram parciais, antigos, descoloridos pelo calor. O fêmur direito carregava marcas claras de serra, e perto dele jazia uma pequena etiqueta de latão carimbada com o número 17. Quando compararam aos livros de contabilidade sobreviventes, a entrada 17 combinava com um nome: Raquel Rodrigues, mãe de João. No entanto, não havia registro de sua morte. Tomás ficou em silêncio, olhando para o poço raso. Queimaram ela, disse baixinho. Deve ter morrido após o rapaz sumir. Talvez soubesse algo. Doutora Almeida fechou seu caderno lentamente. Não, disse. Talvez ela se recusasse a esquecer. A descoberta causou alvoroço local. Jornais chamaram de o mistério da mansão Bela Vista. Repórteres acorreram ao local, famintos por uma história que combinava horror, raça e segredos enterrados. Oficiais do condado tentaram minimizar, insistindo que os restos eram inconclusivos, os documentos não específicos. Mas a história tem um jeito de respirar pelas frestas. Uma semana depois, enquanto catalogavam itens no sótão da mansão, Tomás encontrou uma pequena caixa de cedro amarrada com uma tira de linho. Dentro estavam cartas, delicadas, escritas em uma mão elegante, todas assinadas A.S. A tinta desbotada, mas a voz por trás das palavras inconfundivelmente humana. Eu o ouço nas noites ainda, o som de marteladas em meus sonhos. Marcos diz que é culpa, mas eu sei melhor. Um pecado como o nosso não acaba. Ele ecoa. As cartas detalhavam seu tormento, suas visões, seu medo não dito de que o espírito de João permanecia ao redor da forja, insatisfeito. A carta final sem data terminava com apenas 6 palavras. Ele nos espera em silêncio. Doutora Almeida e Tomás apresentaram suas descobertas à comissão, mas ninguém queria ouvi-las. O Sul por então começara a reescrever sua própria mitologia, não de pecado, mas de nostalgia. Falar de mutilação e ossos enterrados era ruim para o turismo. Seu relatório foi arquivado discretamente, rotulado como folclore local não comprovado. A mansão Bela Vista foi demolida naquele outono. No entanto, o chão nunca parou de sussurrar. Locais alegavam que após as máquinas derrubarem a parede final, o ar cheirava fracamente a fumaça, e o vento carregava o que soava como o tinido de metal batendo em metal. Um último eco antes do silêncio retornar. Mas silêncio, uma vez quebrado, nunca pode ser restaurado. E décadas depois, uma descoberta final, escondida profundo em uma coleção privada, provaria que a história de João Rodrigues não terminara em morte, mas em algo muito mais estranho. No inverno de 2029, uma pesquisa da carta rastreavam de volta a um lote de documentos digitalizados da coleção privada da família Alves, descendentes do mesmo médico. Cavando mais fundo, revelou que vários registros de casos de 1856 a 1861 ainda estavam guardados em um cofre familiar trancado, nunca compartilhados com historiadores. Com permissão especial e meses de persistência, ela ganhou acesso dentro do arquivo climatizado. O passado jazia preservado em caixas livres de ácido, notas médicas, diagramas, esboços cirúrgicos, cada um mais horrível que o anterior. Descreviam operações realizadas em homens escravizados sob o disfarce de correção moral, castrações, ressecções de nervos, cirurgias disciplinares experimentais. Cada entrada incluía iniciais, não nomes, exceto uma. Caso 14B. Sujeito: J.R., 18 anos de idade, aprendiz negro. Operação bem-sucedida. Resultado satisfatório. A nota era breve, mas no fundo da página havia algo estranho. Uma impressão digital preservada em tinta. Uma mancha acidental pequena deixada pelo paciente em si. Sob ela, a nota final de Alves lia: amostra de tecido retida para estudo. As mãos de Emília tremeram. Retida, preservada. Ela cruzou a data e encontrou o registro de um envio de amostra de 1857 de Salvador para o Colégio de Médicos no Rio de Janeiro. Amostras de tecido listadas sob anatomia pós-corretiva. Estava lá, preservado em vidro por mais de um século, mal rotulado e esquecido em uma coleção de ensino. Quando Emília contatou o curador do museu, eles foram céticos, mas após semanas de pesquisa encontraram um único frasco, número de catálogo AF-VIL 347, contendo uma pequena seção de tecido orgânico preservado. A etiqueta desbotara há muito,
mas a data, 1857, combinava perfeitamente. Testes de DNA confirmaram o que a história apagara. A amostra era de descendência africana, masculina, e combinava marcadores genéticos da linha familiar moderna Rodrigues, vivendo na Bahia e em Minas Gerais. Pela primeira vez em quase 2 séculos, o nome João Rodrigues não era mais rumor, era evidência. Quando a descoberta se tornou pública, enviou ondas por círculos acadêmicos. A mídia se apoderou, o homem escravizado que a ciência tentou apagar. Documentários seguiram, painéis universitários debateram, e igrejas que outrora ficaram silenciosas agora emitiam desculpas que nenhum dos vivos podia ouvir. Mas para os descendentes da família Rodrigues, não era vingança que buscavam, apenas reconhecimento. Emília visitou o que restava da mansão Bela Vista no verão seguinte. A terra mudara. Apenas fragmentos de fundação e algumas ferramentas enferrujadas jaziam espalhadas na grama. Ela ficou onde a forja outrora ardia, mãos descansando nas pedras frias, e tocou uma gravação de um martelo batendo em ferro. Um som puxado de arquivos do século XIX, recriado de plantas sobreviventes da bigorna de Jacó Torres. Por um longo tempo nada aconteceu. Então o vento mudou. Em algum lugar através da grama alta, um eco metálico fraco respondeu. Não do alto-falante, mas da terra em si. Ela congelou. O som veio novamente, lento, rítmico, deliberado, como ferro encontrando ferro, como trabalho continuando muito após o trabalhador ir embora. Ela nunca contou a ninguém o que ouviu, mas suas notas de campo terminavam com uma única linha que historiadores ainda debatem. O chão lembra o peso de toda a mão que sangrou sobre ele. Em 2030, a universidade inaugurou um memorial em Salvador, a Bigorna Rodrigues, uma escultura de ferro fundido moldada de ferramentas derretidas recuperadas do local, inscrita com seu nome e as palavras: "Ele não foi esquecido". Ninguém sabe onde o corpo de João realmente jaz. Se morreu naquela fazenda, escapou para o norte ou desapareceu na névoa da história. Mas algumas histórias se recusam a ficar enterradas. Elas encontram caminho através do tempo, através de culpa, através de linhagens sanguíneas. Elas emergem nas mentes daqueles que ousam olhar de perto o suficiente, porque a verdade, uma vez descoberta, torna-se sua própria assombração. E toda sociedade construída sobre silêncio deve um dia ouvir o que tentou não escutar. E talvez isso seja a punição real. Não a morte, não a história, mas o eco que nunca para. O som do martelo que ainda ressoa sob o solo baiano, lembrando aos vivos que o passado não se foi. Está esperando. A história não desaparece. Apenas aprende a se esconder, sob as fundações de todo império, toda cidade reluzente, toda instituição que alega progresso moral, aos ossos daqueles que foram silenciados para construí-lo. Alguns são lembrados pelo nome, a maioria não, mas a memória tem um jeito estranho de sobreviver quando a justiça não. Por quase 2 séculos o nome João Rodrigues existiu apenas como rumor, um lampejo em livros de contabilidade esquecidos, um fantasma em tinta de tribunal. Um homem que viveu, laborou, sofreu e foi apagado porque sua dor deixava os poderosos desconfortáveis. E é assim que a maioria dos sistemas de poder funciona, não negando a verdade, mas enterrando-a profundo o suficiente para que apenas a culpa a ouça respirar. Diziam que sua história se perdera, mas o solo aguardou, o vento aguardou, as linhagens sanguíneas a carregaram quietamente, do jeito que o luto passa por gerações sem palavras. E no fim, quando tecnologia e curiosidade se encontraram na mesma encruzilhada, o silêncio quebrou. Não porque alguém quisesse lembrar, mas porque o passado exigia ser conhecido. Veja, a história não é feita de eventos, é feita de escolhas. Marcos Silva se acreditava civilizado porque podia cometer crueldade sob a bandeira da razão. Arabella se acreditava inocente porque nunca brandira a lâmina ela mesma. Dr. Alves acreditava servir a ciência quando, na verdade, apenas esculpia seu reflexo no corpo de outro homem. E naquele triângulo de autojustificação, senhor, senhora e médico, eles construíram a ilusão perfeita de moralidade. Mas moralidade sem verdade é apenas vaidade vestida de virtude. E vaidade sempre desaba sob seu próprio peso. Quando a verdade finalmente emergiu, ninguém envolvido restava para enfrentá-la. Seus túmulos eram arrumados, seus descendentes viviam em conforto. No entanto, a história em si o sobrevivera, não por vingança, mas por equilíbrio, porque verdade, uma vez ferida, busca equilíbrio, espera, ferve em registros no solo, em orações sussurradas que nunca alcançam o céu.
Para toda sociedade que acredita poder reescrever seus pecados em progresso, vem um momento em que o chão sob os pés começa a zumbir. Não é superstição, é memória vibrando na frequência da culpa. Foi o que a doutora Emília Horizonte ouviu lá nas ruínas da mansão Bela Vista. Não era o fantasma de um homem, era a memória da dor se recusando a ficar quieta. Todo império tem seu Rodrigues, o nome que tentou apagar, o sacrifício que fez em nome da ordem. Toda grande instituição esconde uma ferida sob seus pisos de mármore. E toda geração, não importa quão avançada, um dia enfrentará o som de seu próprio martelo ecoando pelo escuro. Porque isso é o que há com a verdade. Ela nunca morre, espera até o silêncio se tornar insuportável. Espera até a negação apodrecer em confissão. Espera até mesmo o ar tremer com o peso do que não foi dito. E quando isso acontece, quando o martelo finalmente bate novamente, você aprendeu algo. E se ouvir de perto o suficiente, perceberá que não é mais só o martelo dele, é o seu também. Porque a história não pede vingança, pede testemunhas. E agora você é uma delas. Você pode queimar os registros, pode demolir a casa, pode enterrar os ossos e renomear a terra. Mas não pode matar o que a terra lembra, porque cada martelada, cada grito engolido pela sociedade polida, cada pecado vestido de ciência, deixa uma marca mais profunda que pedra. Isso era o que a mansão Bela Vista era. Não uma fazenda, um espelho. E quando o espelho finalmente rachou, não mostrou apenas a dor de um homem. Mostrou o rosto de uma civilização construída sobre negação. João Rodrigues não era um herói, não era um mártir, era o custo do conforto de outro. E isso torna sua história eterna porque em algum lugar agora mesmo, outro nome está sendo apagado do mesmo jeito quieto. Outra verdade está sendo renomeada: procedimento, política, progresso. Século diferente, vocabulário igual, instrumentos diferentes, silêncio igual. A questão não é se o mundo mudou. A questão é se você aprendeu a ouvir o som sob o silêncio. É onde a verdade vive. Não em livros, não em arquivos, mas nos espaços entre o que nos dizem e o que sentimos quando a história para de fingir. Então, se você visitar a Bahia e sentir o chão zumbir sob seus pés, não confunda com medo. Isso é o eco da forja. Isso é a história lembrando que o passado não se foi. Está esperando alguém corajoso o suficiente para olhar para baixo e ouvir.